Bom, diz a benfeitora: filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a desagregação neuronial. Isso quer dizer o quê? Que na visão desses cientistas o pensamento é uma secreção do cérebro, é uma reação química do cérebro. Então acontece coisas dentro do nosso cérebro que nós pensamos. É a visão materialista. Infelizmente ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador, diz a benfeitora espiritual. Eles estão confundindo o cérebro, que é uma máquina, com o seu autor, que é o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção que o instrumento é capaz de oferecer. O indivíduo que tem um problema físico vai estar com o aparelho danificado, dificultando a manifestação dos pensamentos. Então, a produção que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica a ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, se o aparelho está danificado, o espírito não consegue se manifestar no corpo, né? Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito, da mente. A mente está acima, além do cérebro. O cérebro é apenas a parte física que processa aquilo que vem da mente. A mente é um instrumento do espírito. Então veja bem, se o indivíduo tem uma lesão física no cérebro, ele não consegue articular direito as ideias, não consegue ter uma boa memória, né? Porque o corpo está danificado. Mas os pensamentos que partem do espírito, eles são manifestados através da mente, né? A mente é, digamos, é o aparelho psíquico do espírito, usando a linguagem psicanalítica, falando do aparelho psíquico. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transporte sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, de precognição e de retrocognição. Então, olha só, vamos aqui pegar e discutir cada trecho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, que foi feito pela parapsicologia, o estudo da emissão dos pensamentos, né? Demonstram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível. Então, por exemplo, eu começo a pensar que este papel vai se mover, ou este copo que está aqui perto de mim, eu começo a jogar energia nele e ele se move. Isso é telecinesia, que foi muito bem estudado pela parapsicologia. Aproveitando, vou beber água. Telecinesia. Demonstra a produção de movimentos da matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia. Psicocinesia. Ou transportes de objetos sem contato humano. Sem contato humano eu faço o copo ser transportado para cá ou para lá. Tanto quanto nos formidandos fenômenos da telepatia. Telepatia é transmissão de pensamento. Precognição é ter conhecimentos antecipados das coisas. E retrocognição, lembrar de episódios do passado, de vidas passadas ou do presente. E aí diz a benfeitora: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. Para os materialistas, o pensamento é uma reação química do cérebro. Para nós, ele é uma emissão de uma força, de uma onda. André Luiz vai falar de onda mental, carregada de uma carga, como diz aqui a benfeitora. É portador de uma carga de energia que o qualifica. O pensamento ele é exteriorizado com energia, imagens e emoções.
Quando você conversa com uma pessoa triste, você sente a emoção daquilo que ela está falando. Você começa a sentir tristeza. É o que ela está emanando no pensamento dela. Às vezes a pessoa tem uma capacidade de elaborar imagens quando ela lembra das coisas, que quando ela fala para você, você começa a ver imagens intuitivamente, né? Então, é o pensamento carregado dessas informações. E a energia. Então, que o qualifica. Esse pensamento vai estar qualificado dependendo do teor dos pensamentos do indivíduo. O indivíduo que fica se atemorizando, se colocando para baixo, vendo o pior da vida, ele está qualificando o seu pensamento de negatividade. Aquele que é positivo, construtivo, otimista, quando você conversa com uma pessoa dessa, você se sente alegre, eufórico, esperançoso, parece que as coisas vão dar certo. São esses pensamentos positivos que nós podemos exercitar até ele se automatizar, se tornar natural. Simultaneamente, como positivo e negativo, a qualificação do pensamento, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Se você qualifica os seus pensamentos positivamente, otimista, esperançoso, etc., você começa. Sabe o canal de televisão? Você põe em um ou outro, você assiste programas diferentes. Quando você qualifica positivamente seus pensamentos, você entra num canal que a maioria estão naquela faixa. Então você comunga, permuta pensamentos positivos com pessoas que têm aquele mesmo padrão. Então você pode reparar, às vezes, numa roda de conversa, alguns pessimistas que não conseguem entender uma pessoa otimista. O otimista fala, não, eu acho que a situação tem solução, as coisas vão mudar, vão melhorar. O negativo, ele não consegue enxergar, ele não consegue, ele está tapado, vetado, está confuso, obliterado, né? Então, para ele, é só aquele padrão negativo que está carregado de uma emoção pessimista, negativa, né? Energias semelhantes a esse estado. Então ele não consegue ver. Ele fala, esses daí são otimistas demais, são idealistas. Eles vivem de ilusões. Não, é que aquela pessoa está lúcida, está com a mente clara. Ela não tem tormentos que a impeçam de ver as coisas como possíveis. Não é apenas um idealismo, é uma realidade. Que todos vão chegar com a evolução. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, quando se fala, por exemplo, da mal-olhado, inveja, desejo do mal, se você entra na sintonia de uma pessoa que quer o seu mal, você começa a sentir o mal-estar das emissões do pensamento daquela pessoa. Não é necessariamente que ela tem poder, ela pode ter a sua energia e tem os seus limites. Vai depender muito de você entrar em sintonia com ela e aí receber aquela carga de pensamentos. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa sugestionável. Chega alguém que é perito em sugestionar os outros, fazer a cabeça dos outros, como se diz, e começa a jogar na sua cabeça que você tem que ser você tem que se opor ao sistema, você tem que brigar, você tem que, na empresa, enfrentar o seu empregador, não aceitar as sugestões dele. Se você é suscetível, você começa a aceitar aquilo como verdade, porque você deixou-se seguir ou sugestionar pelas ideias dos outros. Né? É como se diz popularmente, que o indivíduo se deixou levar por alguém. Ele fez uma coisa errada porque alguém sugestionou. O outro sugestionou, mas ele aceitou. Então,
é o que a benfeitora está falando aqui. Quando nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando senhores de nós mesmos, vamos superando o medo de se contrapor ao outro, nós vamos nos defendendo melhor para gerar mais saúde e mais equilíbrio em nossas vidas, né? Chega uma hora que no processo evolutivo não dá mais para seguir a cabeça dos outros. Nós temos que tomar decisões, nós temos que escolher, porque as consequências das nossas escolhas somos nós que recolhemos. Então, você vai atrás da cabeça de alguém, faz uma coisa errada, gera culpa, você fica atormentado e aquela pessoa sumiu da sua vida e você está lá atormentado porque ela te sugestionou fazer alguma coisa. Então, quando despertar a consciência, fala, espera aí, eu que decido. Eu que decido. Não vem dizer o que tenho que fazer. Eu vou decidir, porque é a minha vida, né? Eu sou responsável por ela. Então, vamos lá. Olha, deixa eu pegar um trechinho aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, porque ele fica ruminando esses pensamentos e sentimentos dentro dele, esses pensamentos venenosos, né? Tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, o mau olhar, a inveja, atinge você se você está na sintonia com aquela pessoa. Quando aquela pessoa faz alguma ameaça a você, faça uma prece, eleva os seus pensamentos, deseja o bem dela, pensa no bem, eleva as suas vibrações, que você sai da sintonia dela. É assim que acontece. Os malfeitores, os obsessores, eles tentam fazer a cabeça do indivíduo. Por exemplo, eles tentam fazer a cabeça do indivíduo jogando ideias na cabeça dele de que ele não vale nada, de que ele é desprezado, que as pessoas não gostam dele. Quando ele entra na sintonia desse espírito, ele começa a acreditar que ele não tem valor nenhum. O espírito fez a cabeça dele. Então saia dessa, não, eu sou uma centelha divina, sou o filho de Deus como todos, como disse Jesus, nós somos deuses. Então o indivíduo vai se reerguendo, se recompondo e saindo daquela faixa perturbadora. Deixa eu ver aqui mais aqui. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O efeito do pensamento sobre plantas, animais e crianças, né? O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assaltam o indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontece com as plantas e os animais. Deixa-os mais vivazes, porque amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam no coração e cuidam. Então, conversa com suas plantas. Deus abençoe todos vocês. Quero que vocês estejam bonitas, verdejantes, bem floridas. Vocês são um enfeite nesta casa, gosto muito de você. São bons pensamentos que refletem nele. A mesma coisa com a criança, com o animal, né? Expressar sentimento, eu gosto de você, do meu cachorro, do meu gato, das crianças, falar que ela é importante para você, que você a ama, elas estão recebendo os influxos mentais positivos. Enquanto você pensa isso e faz o exercício, vamos ao intervalo, já voltamos.